Tá, pessoal, assim, ó, eu acho mesmo que a gente, antes de começar qualquer coisa, nós precisamos chamar alguma... Vamos bater palma. Beleza, olha, gente, é assim, ó, o que está acontecendo hoje é alguma coisa que deveria ter acontecido no mínimo há 30 anos. Porque essa ideia de movimento quilombista e de quilombismo, ela me acompanha há muitos anos. Então eu vou ter que fazer para vocês uma pequena histórico para vocês entenderem o que isso aí representa. Eu era professor na rede particular, aliás, no Estado e na rede particular. E eu sentia a necessidade de, como professor, ter uma outra dinâmica, um outro jeito de fazer as coisas. Porque eu achava muito chato isso que está acontecendo. Alguém está falando e o pessoal está ouvindo, alguém está fazendo. Essa ideia de alguém passa informação e então eu não gostava muito daquilo. E comecei a trabalhar no colégio com os meus alunos, com a minha experiência das escolas de samba, com a negrada, onde eu tinha que manter disciplina e ordem para um pessoal 60, 80, 120 batuqueiros, rapaziada tomava uns tragos da por cima, aquela coisa, e você tinha que manter uma disciplina, tinha que ter um jeito de segurar aquele pessoal. Então ali eu fui criando algumas formas de fazer isso. Quando eu fui para no magistério, eu tinha essa experiência comigo, não é? Essa vivência com o povo. Eu tinha um jeito de falar com eles e comecei a ver que aquilo ali tinha tudo a ver com educação, tinha tudo a ver com os meus alunos. A forma de trabalhar com meus alunos dava resultado em função da experiência minha nas escolas de samba e tal. Tu começa a estudar e tal, começa a ler algumas coisas, etc. Essa minha forma de trabalhar, ela fazia com que os meus alunos mantivessem uma relação muito horizontalizada, porque eu mantinha a relação horizontalizada com eles. Para vocês terem uma ideia, os meus alunos de 12, 13, né, eu sempre chamava de senhor e de senhora. O que é que a senhora deseja? O que é que o senhor deseja? Entende? Então, era o jeito de tratar com eles. Sim, o que é que o senhor está desejando? O que é que, sabe? Eu era muito respeitoso com eles. Bom, vai criando um jeito tal que eles me tinham assim como um grande amigo deles. As meninas vinham me falar a respeito dos problemas de casa, os garotos vinham me trazer problema, eu era consultado pelas mães, etc. Eu estava trabalhando no Estado e trabalhando nas escolas particulares. Eu nunca botei um aluno meu para fora da sala de aula, nunca, porque não tinha necessidade. Eu chegava, no primeiro momento com eles, eu já me colocava quem é, e já os colocava como alunos, né? E dizia exatamente isso, olha, vocês me chamem, na época, inclusive, eu estava fazendo teatro, eu tinha um cavanhaque e tal, que era o meu personagem, cavanhaque, barba e tal, era uma figura assim, usava boina. Bom, então, eu me posicionava muito bem com eles. Estou dizendo isso tudo para vocês por quê? Porque quando vocês decidiram domingo passado que nós deveríamos fazer um curso, né, eu me reportei ao meu tempo de professor e estou pensando o seguinte, eu devo tentar fazer com vocês, usar a mesma metodologia que eu usei com meus alunos e que deu muito certo, né? Muito certo. Então, isso aqui, ó, deixa eu continuar. Esse meu jeito de tratar os alunos começou a me criar um problema muito sério. Os colegas professores tinham problemas em sala de aula. Eu nunca tive problema em sala de aula. Quando nós fazíamos a reunião dos professores, a turma 42, olha aí o professor, não, a turma 42 é um desastre, os caras... E o professor de matemática, 42... Professor, não, 42 é uma turma legal, PDD, sabe? Eu nunca tive problema com as turmas. Então começou a criar com os colegas uma situação meio, assim, dava a impressão de que, não é porque a cadeira dele, eu trabalhava com artes, né? Não, é a cadeira dele, é por isso. Bom, esse meu jeito de trabalhar me criou, primeiro, esse problema com os colegas professores. Eu lembro que no meu lado, uma vez na apresentação dos professores, como nós estamos aqui, vinha vindo, um professor se apresentava, outro aí, do meu lado tem um alemão, professor de filosofia. Aí, olha, eu sou fulano de tal, de origem ariana, eu sou professor alemão,
Legal. Aí quando foi a minha vez, eu digo, olha, eu sou fulano de tal, de origem africana, já posicionei. Então, a minha posição sempre foi muito, né, eu te diria, desconfortante para alguns professores. Com os alunos, era um sucesso. Os alunos, eu chegava no recreio, aquelas coisas todas, né? Criou-se uma série de problemas. Então, tinha 2 alunos meus. O filho dele, o pai dele era oficial do Exército. E o outro, lá em Gravataí, o pai dele era da DOPS. Esse meu jeito de trabalhar, os meninos chegam em casa porque a gente sabe que educação e cultura, elas estão imbricadas. O professor não só dá a informação, né? O professor expõe a sua visão de mundo, o seu jeito de ver as coisas, etc, etc. Bom, e essa história de eu dizer, olha, nós somos todos iguais e tal, nós precisamos do rapaz que faz a limpeza da rua, né? Ele é tão importante quanto um advogado, quanto um médico, e ele, né, mostrando que a sociedade... Isso aí os meninos provavelmente falaram em casa, e eu comecei a ter problemas com a repressão. Então, por 3 vezes, eu saí do colégio lá, mas aí já não foi em Gravataí, eu fui no colégio em Cachoeirinha, à noite que eu dava aula. Encostou um carro Fuca branco, saíram lá uns, pô, parece mentira, era negro. Os caras, pá, comunista, nós vamos te quebrar, blá, blá, blá. E eu aqui, eu nunca tinha lido Marx, nunca tinha lido nada de comunismo. Absolutamente nada. E pai, me deram os para trás. Pai, eu aqui, mas o nome acabou. Nós vamos te beber. Digo, ai meu Deus, o que será eu comigo? Mas eu não sou, né? Não sou comunista, porra. Bom, eu não sabia o que era. Não, tu está ensinando não sei o que, porque... Era a ligação do que eu falava. Bem, isso vai indo 1 vez, 2 vezes, na 3ª vez... E nós sabemos, tu é carnavalesco. Estava botando alguma coisa na cabeça do filho do animal, esse, né? E ele que ficou bravo? É, ficou muito bravo. Ele estava aprendendo coisa, imagina. E aí, na última vez, nós sabemos, tu é o neguinho de carnaval, porque eu era, né, realmente eu era neguinho de carnaval. Eu estava ensaiando o Trevo de Ouro, vamos e nós vamos te pegar e não sei o quê, para acabar contigo. Digo, meu Deus. Aí eu disse para vós, negócio, piriguetes. Eu não vou aguentar. A minha filha, a Michele, que é a mais nova, ela estava com 1 ano. A outra estava com 3 ou 4, a mais velha com 6. Então eu estava com um problema, quer dizer, os caras... Hein? Vou fazer que nem o Papa. Eu vou fazer que nem o Papa. Eu vou abdicar. Vou sair. Eu vou mandar. E fiz isso. Mandei. Saí, né? Saí. Bom, essa saída aí foi um negócio terrível. Muito doloroso, em primeiro lugar, porque eu adorava o que eu fazia. Eu adorava o que eu fazia. Eu me encantava com aquilo que eu estava fazendo. Eu via a mudança da atitude dos garotos, saltava. Eles começavam comigo de um jeito, e ao final, sabe? Porque eu fazia coisa com eles, um monte de coisa. Não era só aula, eu inventava coisas. Bom, resulta daí o seguinte, que eu saí. Aí foi muito ruim, muito doloroso, muito ruim. E a minha profissão era ser professor, né? Então, eu fui vender livro, fui fazer biscate, né? E aquelas coisas todas. Quer dizer, uma situação muito difícil, passamos uma situação terrível. Mas o positivo disso tudo é que, lá pelas tantas, essa minha indignação, eu digo, meu Deus, o que está acontecendo não é legal. Eu vou escrever. Eu vou fazer uma proposta metodológica, pedagógica, dentro daquilo que eu sofri. Mas para isso, eu vou ter que começar a fazer leituras, né? E comecei a fazer leituras, e resultou nisso aqui. Ó. Isso aqui foi escrito, repara que ele está todo furadinho aí dos bichinhos, tá vendo? Ó, as traças estavam comendo e estão comendo ainda aqui o que eu escrevi. Tem alguma pedida? É. Isso aqui, gente, é uma junção de várias coisas. Tem um pouco de sociologia, tem um pouco de antropologia, tem um pouco de política, sabe, porque eu fui bebendo, tem um pouco de teatro, eu fui bebendo nas fontes e, bom, eu lembro que eu levantava de madrugada e ficava rosa apavorada, porque eu sempre fazia de madrugada, sempre. Eu estava deitado, não conseguia dormir, ia escrever.
Aí escrevia. Na época não tinha essa facilidade que a gente tem agora. Era no... e depois na Hamilton, né? Era um negócio meio complicado. Bom, isso aqui é, então, eu estou colocando isso para vocês, por quê? Porque isso aqui é o resultado de toda essa minha experiência com a meninada, que deu certo. Bom, quando vocês propuseram para nós fazermos um curso, eu disse para vocês o seguinte, digo, olha, para nós começarmos a falar disso aqui, ó, de voo das borboletas, e para começar a falar de quilombismo, nós temos que, primeira coisa, mudar a metodologia, a forma convencional, como sempre nós trabalhamos. Bom, é preciso mudar para poder a coisa andar. A forma do nosso trabalho, ele, como eu falei para vocês, tem coisas completamente diferentes do convencional, né? Então nós já vamos começar com uma. É assim, olha, Bela Jéssica. Pode dar, Jéssica. Ó, tira um número aqui, negão. Isso, tira um número. Isso. Aí, negão. Esse jeito que eu estou fazendo aqui, gente, olha, essa forma que eu estou fazendo, né? De chamar de negão, de oi, daí, carinho, toma, pega um outro cara do vermelho. E a senhora, cadê o sorriso que eu não vi ainda? Ah, o sorriso fica bem. O sorriso fica bem. E daqui, isso, escolha aqui. Tá bom. Certo, vou tomar esse dal, isso. Tudo bem? Olá. Isso aqui. Isso aqui é o seguinte, o senhor professor Thiago, Quanto que eu ganho? você vai pagar o cafezinho para todo mundo. Veja aí o número. Tá. Aqui, legal. Vai. Pegou? Legal. Gente, então repare. Eu gostaria que o Jefferson, por gentileza, fizesse um resumo desse meu papo, porque senão fica só a minha voz cansativa. Vai, legal. Pro César. Só para mim. Só pro César. Pode ter ajuda, né? Você viu a troca paga, né? Eu tô brincando que o César é da reserva, não conhece esses jargões, né? Ah, pois então, o Pernambuco estava falando sobre um pouco da história do acúmulo dele, das experiências, foram até conceitualmente da questão do quilombismo e tal, as vivências dele. Segundo ele, isso aqui está 30 anos atrasado, né? Isso. Mas... Eu confesso que eu desconcentrei um pouco, porque tinha bem mais gente confirmada. Mas é um método de uma aula. A gente sempre imagina aquela aula, o professor na frente falando, todo mundo quietinho lá, de vez em quando, né? E que então é legal isso. Que ele tem que mudar o método, né? Isso. Que ele usava método completamente diferente na escola e as crianças adoravam. Então, já que é uma e coisa... que isso tem consequências, né? Essa metodologia, a forma de você trabalhar, de passar a informação, ela é responsável por tudo que está aí, né? Bom, então isso aí eu disse para eles, né? Que você, quando você vai contra o que está estabelecido, você corre muitos riscos. Qualquer coisa. Está estabelecido. Pessoal, todo mundo entende que é assim. Bom, aí você diz, não, pera um pouquinho, não é assim, pronto. A casa vai cair. Entende? E sempre será assim, né? Por quê? Porque essa metodologia usada convencional, ela não faz com que o aluno se descubra, entende? O aluno repete, normalmente repete. Ele se transforma no... Quem é que falou? Fulano de tal. Se fulano de tal falou, tá certo. E isso aí, para o ser humano, é terrível. Porque a minha verdade está aqui. A minha verdade está aqui. Essa minha verdade, ela foi buscada em outras verdades de outras pessoas, mas era a verdade lá do Engels, por exemplo, era a verdade aqui, por exemplo, do Gramsci, era deles, até eu assumi-las. Eu assumi a verdade dele, ela passa a ser minha verdade, sacou? Quer dizer, o grande problema é esse, é que, agora, para isso, eu não vou só fazer uma leitura, eu tenho que fazer uma leitura e concordar, para poder ser minha verdade, certo? Para poder ser minha verdade. Enquanto a verdade não for minha, ela é do fulano, do Beltrano, e eu não tenho comprometimento com ela. Eu até posso dizer, não, fulano, legal, tal, mas eu não tenho comprometimento com ela. Ela passa a ter, eu passo a ter comprometimento com a verdade, seja ela qual for, quando eu a coloco dentro, quando eu digo, não, é verdade, esse cara aqui, é isso que eu penso.
É isso que eu penso, é a chave de tudo. É isso que eu penso, é que liga. É isso que eu penso. Bom, se é isso que eu penso, que veio de alguém que tem uma história, que não sei o que lá, bom, então isso aí é meu. E a partir daí eu me comprometo. O grande problema é que nós estamos numa sociedade extremamente hipócrita, que as pessoas não estão muito preocupadas com isso. Elas não estão preocupadas em ser, né? Elas estão preocupadas em aparentar ser, que é diferente. Bom, certo. Isso aqui eu falei rapidamente, quase estive em Cana, não é? Eu só não fui em Cana naquela época porque a sociedade me conhecia como carnavalesco. Como professor, ninguém sabia que eu era professor, entende? Ninguém sabia. Mas esse que era vereador aí, o Leal. Pedro Américo Leal. Esse aí eu fiquei sabendo. Coronel Pedro Américo Leal. Pedro Américo Leal. Posteriormente eu fiquei sabendo que ele tinha mandado me prender. Só que os caras vai prender um carnavalesco. Como é que a gente vai justificar para a sociedade se o cara é só de carnaval? Sabe, eu era só de carnaval. Eu era político em sala de aula. Fora da sala de aula, eu ia para a escola de samba, tá? Ia falar de samba, etc, etc. Então, eu não fui em Cana por causa disso, só por causa disso. Agora, tive que sair do Estado em função do que eu falei para vocês, né? Pela pressão e etc, etc. Resultou nisso aqui, que é um trabalho que eu fui fazer depois que eles me tiraram fora do Estado. Levantava de madrugada, começava a escrever, etc, escrever. O nome do trabalho, da proposta, é Pedagogia do Consciente Coletivo. Bom, isso já começa um desafio, né? Porque nós ouvimos falar em inconsciente coletivo. E mais ou menos se sabe o que é que isso representa. Agora, consciente coletivo, não. Então, isso daqui já começou como um desafio. E a outra história é que, para colocar essa pedagogia do consciente coletivo, eu tive que trabalhar com uma metodologia que é uma metodologia didática onde os alunos vão se expressando, onde os alunos vão fazendo um trabalho que eu chamaria de aula teatralizada. Ela vai conduzindo para esse lado, certo? Bom, para que isso aconteça, para que a gente possa ler isso aqui dentro dessa proposta, ler o quilombismo, está ali contigo, né, Jeff? Está ali naquela mesa. Isso, dentro da nossa proposta. Nós precisamos primeiro dar uma lida nisso aqui, negão. Tem esse aqui. Eu só para cumprimentar o Pedro Américo Leal. Esse cara era coronel, né? Bastante atuante na época da ditadura. Aí deixou a Mônica Leal, que é a filha dele, mas não. Ela não vai incomodar tanto quanto ele, que era outra coisa, era ditadura. Ela tenta seguir a linha do pai, né? Claro que é, né? O que é o partido? PT, tem essas coisas. E o filho dele é professor de psicologia. De quê? Professor de quê? Psicologia. Psicologia. João Pedro Leal. Pessoal pobre das crianças. Então, a gentileza que eu peço a vocês é o seguinte: cada um leia e, do trecho, depois de fazer a leitura, vocês selecionem na cabeça de vocês um desses parágrafos que, lá pelas tantas, vocês poderiam dissertar sobre ele, dizer alguma coisa sobre ele. Tá? Bom, um esclarecimento fundamental. A beleza desse nosso trabalho aqui é que nós temos pessoas de nível superior, né? Temos companheiros ali na primário, médio, etc, etc. Isso aí é que é talvez o mais importante desse nosso grupo, que ele é heterogêneo. Né? E aí nós vamos aprendendo mesmo. Bom, então, como eu estava dizendo para vocês, já posso? Já? Posso? Sim. Podemos? Sim. Quer dizer? Sim. Tá. Então, assim, ó, como eu estava dizendo para vocês, o que está escrito aqui é a minha verdade. Ó. Então, o que é que eu vou fazer agora? Eu vou ver um número daqui, que deve estar com um de vocês aí. Essa pessoa levanta não, pode ser sentado, né? Vai dizer, olha, eu li, acho e gostaria de comentar isso aqui. Aí comenta o parágrafo que quiser comentar. Eu li, não entendi bem. Ótimo. Eu li, mas não concordo. Ótimo. O que eu quero dizer com isso é o seguinte: eu quero que cada um de vocês, né, ao ler, interprete da forma que vocês acham, o que é isso real, que sentido isso tem para cada um de nós. E se nós tivermos dúvidas, né,
e devemos tê-las, vamos então eu vou tentar dar embasamento, subsidiar, fazer qualquer coisa, tá? E claro, vou precisar da colaboração de vocês para isso, ok? Então vamos lá, deixa eu pegar o número aqui, ó. Vou pegar o número. É o número 20. Quem é o 20? Tu? Beleza, vai. Bom, quando eu vi, inclusive, aquele texto que mandaste pela rede, aí fala mais da história, né? É uma coisa seria. Como é que diz? Falaste agora, esse modelo de educação está produzindo isso aí que a gente está vendo, né? Por exemplo, lá o Congresso Nacional, eles estudaram nessas escolas, né? Que esse tipo, essa educação que se dá aqui no Brasil. E eu entendo esse texto aqui, a necessidade de se mudar a educação. Já não tanto no nosso caso aqui, que a gente, né, ninguém está assim. Eu digo as crianças, né? Esse modelo devia mudar, mas é a educação básica, porque se é um país racista, onde é que se aprende a ser racista? Na escola também, né? Uns em casa, na rua, mas a escola está reproduzindo isso. Então o Babalolá está atacando isso. Se a gente vamos reproduzir aqui essa educação que a gente tem nesse país há décadas, não se vai mudar nada. Começar pela gente. Qual seria o parágrafo aí que tu assinala aqui? Está mais ou menos explicitado isso. Aonde tu vê isso? Esse segundo. Mas é o terceiro. Sabe, porque... O que diz o terceiro? Portanto, sem que haja um rompimento radical, desconstituidor dos valores retrógrados, embutidos nas propostas pedagógicas vigentes, sem que se mude as metodologias, as práticas didáticas, sem que se definam novos objetivos a serem alcançados para a nova proposta educacional formadora, integral e inclusiva, nada irá alterar os resultados desastrosos produzidos pelo atual modelo educacional excludente, racista, machista, opressor. Pois é, toda a sociedade brasileira estuda não no mesmo, mas é esse tipo de educação. Até eu ia comentar, tem um filme americano, que o cara chega na aula e faz o baobá, como eu chamo, né? A primeira coisa que ele fez. Foi uma revolução na escola. Lá nos Estados Unidos, se tu fizer isso ainda hoje, vai ser uma coisa assim extremamente... Por quê? Porque tu tem que olhar para a nuca do teu colega, né? Todo mundo enfileirado, e aqui todo mundo se enxerga. Isso já é uma mudança de visão. O professor não está acima das pessoas, ele está no mesmo nível. Mesmo quando a gente foi fazer aquelas reuniões lá do turismo étnico, lá na secretaria, aí chegamos numa sala que nos emprestaram, e parecia sala de aula, assim, já estava tudo arrumadinho, eu não vou bagunçar aqui, e tinha tipo a mesa do professor. Aí eu sentei ali, o pessoal foi sentando, né? Tá, aí, bom, não vamos mexer aqui. Aí alguém disse assim, por que a gente não faz uma roda? Eu disse, a roda, né? Na mesma hora eu saí de lá, porque é verdade, os alunos ficam abaixo de ti, né? Tu fica num pódio, assim, acima, e todo mundo sentado olhando para ti. Não, isso aí já muda, está todo mundo se vendo, está todo mundo se olhando, o professor está no mesmo nível. Uma salva de palmas para ele, né, claro? Nos afinal de contas, está nos ajudando aí a... Uma salva de palmas. Uma palminha. Vejamos o outro número aqui também. Vamos ver. Número 9. Olha, eu não sei se é um 9 ou se é um 6. Esse é o 6? 6. Esse é o 6. Pontinho, Fica o 6, que o 9 está aqui comigo agora. O 9 está comigo. Então é o 6 mesmo. Todos os parágrafos chamaram a atenção boa noite também. Desculpa, mas o Não. que... Legal. Só para colocar... Isso aí. Seria um 2, 3, porque ali o outro não é parágrafo, é uma continuação. Então, o terceiro parágrafo. Seguir princípios educacionais metodológicos cartesianamente sistematizados com objetivos e fins competitivos e de sobrevivência no mercado de trabalho, embasando esses procedimentos na filosofia do ter em detrimento do ser, redundará no continuismo da inoperância, da inequidade e do fracasso resultante do atual modelo de educação formal. Ele por si só já está se explicando, mas é isso, né?
essa educação, esse modelo atual, esse que nós vigente, ele prepara as pessoas para essa competição, e aí nós, como negros, a gente sai em desvantagem em função de que, se o companheiro do lado, se eu me preparo para o companheiro do lado ser meu concorrente, eu vou aniquilá-lo. E aí eu vou pegar o que e vou excluir, né? Vou excluindo. E aí vai os homens, vai as mulheres negras, vão os homens negros. E aí depois as mulheres, então vão por exclusão mesmo, né? Vou me livrar dele porque ele é um competidor. Ele está competindo comigo. Então isso fortalece essa exclusão. Isso. Salva de palmas. Ainda mais que essa última do governo passado, eles queriam fazer aquela reforma que a escola tem que preparar para o mercado de trabalho. Está dito. Sabe? Para preparar carne de segunda para o capitalismo. Deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui. E quando eu falo aqui em educação formal, eu não estou simplesmente falando na educação da escola. Ela é formal em todo o espaço. Na casa da gente. Não é? Nós educamos os nossos filhos dentro de uma proposta que está colocada aí. Qual é a proposta? Te prepara para ter sucesso na tua vida. Te prepara para tu ter sucesso na tua vida. Bom, essa é o que se diz, é o que se fala. Né? Só que nós esquecemos, e aí vem um outro lado, é que o sucesso individual de qualquer um de nós não traz felicidade, não é a felicidade. Entende? É fundamental que você estimule na pessoa essa preocupação de crescer individualmente. Agora, quando eu toco aqui, por exemplo, só para fechar aqui uma coisinha nela, enquanto nós tivermos exatamente a filosofia do ter em detrimento do ser, vai ser sempre isso aí, né? Porque boa, obrigado, César, obrigado. Obrigado, César. Obrigado, César, eu não tinha visto tudo bem isso. Legal? Monitor de sala, hein? É preciso de monitor de sala. Sucesso. Pega uma aqui, Carinho. O número 5. Aqui. Contigo? Sim, eu estava ouvindo os irmãos falarem a respeito do problema da educação, e eu vou trazer um exemplo bem claro disso. Hoje pela manhã eu fui na escola do Arthur, para quem não sabe é meu neto, perto de casa, e eu fui acertar as bases do contraturno. O Arthur estuda pela manhã, eu queria que ele estudasse, então tivesse alguma atividade à tarde. Ele tem compromissos terças e quintas, então ficou vago segunda, quarta e sexta. Eu não quero deixá-lo solto nesses 3 dias, eu quero apertá-lo quanto mais melhor. E perguntando à diretora da escola, onde ela iria dizer quais as atividades que tem. Me surge uma professora do campus, e ela falou assim, mas o Arthur Zion, ele é novo na escola, sim, né, irmão? Como é que é o Arthur? Eu digo, o Arthur é uma pessoa complicadíssima, porque ele é muito fechado, muito introvertido. É porque nós temos uma atividade de futebol de salão. Eu digo, não é a cara do Arthur. O Arthur não gosta disso. O Arthur gosta das coisas mais individuais. Como, por exemplo, um curso de informática, eu sei que tem aqui na escola. A primeira coisa que ela me disse, pai, esse menino precisa de um psicólogo. Aí eu falei, não, mas tem um problema, ele deixou o avô. O avô também é assim. E o Arthur tem uma coisa estranha assim também, ele é muito irônico, muito debochado. Então, é difícil, né? E como é que é o pai dele? Assim, o pai dele é um cara legal, extrovertido, gosta de rir, de sorrir. Estranho isso, né? Nós temos que ver, então, o caso do Arthur a partir do avô dele. Eu digo, seria bom. Seria bom. Ou bisavô, tataravô. Aí ela me deu uma ficha assim para que eu aprendesse. Aí tinha um espaço no nome do pai, né? Eu deixei em branco. Ela olhou e falou assim, mas o pai tem que colocar de novo, não sou o pai, eu sou o avô. A outra que estava sentada lá atrás, começou a rir, exatamente isso. Eu vim informar, resolver o problema. Então, essa educação, isso aqui está assim, realmente é assim. As pessoas pensam assim. Porque tem uma coisa importante, né? A nossa sociedade, ela é meritória. Tem dúvida. Se não chegar, como falou o Maurício, quando eu mostro meu contra-cheque, eu me torno doutor. Né? Aquela frase do Maurício está no meu ouvido. E aqui tem uma frase no 4º parágrafo, a filosofia do ter em detrimento do ser. Isso me causou um problema tão grave. Como é que é? Desculpa. Aqui, a filosofia do ter em detrimento do ser. Isso está.
acho que eu já comentei isso com o senhor, eu fui com o Jefferson, com quem eu comentei, que enquanto eu estava na ativa, eu, como subcomandante de pelotão, eu notava que o meu pelotão estava muito afastado do meu chefe. Isso não é legal, porque eu ficava entre Rui e Mendonça, né? Porque eu, como subcomandante, eu tinha que puxar o pessoal, mantê-los dentro da disciplina e cumprindo as ordens do chefe. E eu sempre considerei traição dizer assim, ó, foi o Pernambuco que mandou. Eu recebo ordem do Pernambuco e direi, ó, tem que cumprir tal ordem, acabou a história. Sempre pensei dessa forma. E eu notava que o pessoal queria ter mais condições de expressar a sua individualidade dentro do pelotão do que ser para o pelotão. Eu então juntei o pessoal lá em uma janta e quando eu falei esse negócio, meu Deus do céu, uma confusão que deu. Mas deu por quê? Porque todos eles estavam engessados nessa situação de nós sermos aquilo que eu fui preparado para ser. Eu não penso no consciente coletivo, não penso nisso. Então, eu entendo que o rompimento desse modelo é a nossa luta principal. Quando nós atingirmos essa possibilidade de todos nós entendermos, não pode ser assim, e levarmos isso para os nossos amigos, para a nossa casa, para os filhos, netos, conseguirmos isso, nós venceremos. Vamos ver, obrigado. Salva de palmas. Olha, esse nosso método, ele vai... Eu não quero estar parando sempre, né? Mas o nosso método é o seguinte, todos nós aqui somos alunos. Todos. E todos somos professores. Tá? Então, cada um que contribui, mesmo que seja com a tosse, a gente tem que bater palma. Não, o que eu quero dizer para vocês é isso, né? É que aqui nós vamos manter esse respeito que nós estamos tendo entre nós. Eu falar, qualquer um que fale merece o respeito, porque essa pessoa, ela está dando de si, não é? Ela está colocando a sua visão, né? Entende? Nós temos uma linha e isso aí é que vai ser o diferencial, começa a ser o diferencial. Tem muitas coisas e na sequência vocês vão ver como a metodologia, ela é extremamente importante para você transmitir o que você quer, né? E no nosso caso aqui, nós não estamos transmitindo conhecimento, né? Nós estamos linkando conhecimento com humanismo, com educação, com respeito com o outro, não é? Sabe? Quer dizer, um colega falou, eu vou prestar atenção ao colega, porque o que é que eu estou pensando? Ele quer ajudar, ele vem construir, ele quer fazer, ele quer colaborar para que a gente saia daqui mais rico. Então, isso daí faz parte, depois, quando a gente falar da metodologia, vai ter, nós vamos entender isso aí. O método, ele se dá concomitantemente com a informação e a educação. São dois links que nós não podemos fugir um do outro. Vamos lá. Quem vai agora vai o número 11. Te acharam? Vai, negão. Vou ler o parágrafo. É o segundo parágrafo. A educação fundada na racionalidade deve se constituir como promotora e articuladora dos valores mais nobres, intrínsecos à nossa humanidade. Aí eu me prendi naquele primeiro pedacinho ali, fundada na racionalidade. Que racionalidade é essa, né? Que caminho é esse que foi escolhido? Acho que a nossa reunião aqui, ela deve se pegar muito nessa parte, nesse pedacinho aqui. Questionar a racionalidade que a gente está acostumado e ir em busca de uma nova racionalidade, um novo caminho, né, professor? Isso aí? É isso aí. Beleza. Essa racionalidade, né? Porque nós somos o único animal que raciocina. Então, isso é um privilégio, isso é um dom. Como é que está? Tem? Há controvérsia. Há controvérsia. Recentes descobertas. Mas vamos partir da premissa porque a controvérsia, ela se dá, como é que eu vou dizer, ela não é o comum, né? O comum é nós pensarmos que o ser humano racionaliza, elabora, cria, faz, etc, etc. E, claro que há controvérsias, né? É bom que tenha controvérsia. Mas eu gostaria que nós nos fixássemos assim, que como seres humanos nós temos esse dom da reflexão. E que isso aí é um bem maior nosso, né? Que a racionalidade, ela me permite saber quem eu sou. E saber quem eu sou vai fazer com que eu exija muita coisa.
Quando eu tomo conhecimento da minha dimensão como ser humano, entende? Eu me torno um gigante. Aí começa a não aceitar coisas. E aí começa a complicar. Né? Mas a beleza é exatamente essa. É quando a gente se descobre que a racionalidade me permite entender a minha dimensão e a dimensão dos outros. Vai lá, valeu, negão. Vamos ver agora mais um companheiro aí pra gente. 7. Ô, negão, é mentira. Eu fico com o 6º parágrafo. 6º, leia. Assim, ou corajosamente, nos quilombos políticos, participamos de rompimento do atual modelo educacional retrógrado, umbilical, personalista e excludente, ou nos manteremos comprometidos com o imobilismo social. Não tem meio termo. Bom, eu aproveitei aqui para falar de mudanças tecnológicas e ambientais, para dentro do quilombo, né? E para pessoal, né? Acompanhar as mudanças da sociedade e cultura. Iniciar, criar e confrontar, debater com outras pessoas. Se capacitar a inovação, adaptabilidades, senso de identidade, perspectivas exatas do meio ambiente, integração entre os participantes. Investir nos recursos técnicos e humanos é assim que a mudança ocorre. É isso aí. Valeu. Queria comentar rapidamente aqui o que falou o Beto, que essa racionalidade assusta a gente, porque eles vêm falando nisso, da razão, né, lá dos gregos e tal, né, e uma sociedade que eles diziam fundada na razão, puxa, fundou a humanidade toda em 2 guerras mundiais, só para dar esse exemplo, né? Podia ficar o resto do ano contando todas as irracionalidades que essa sociedade supostamente racional faz, né? Daí a pouco vira aquela doideira, todo mundo se matando, não sabe nem porquê. Isso que a primeira diziam que era para acabar com todas as guerras. Aí passou uns aninhos, veio a segunda, fez a mesma insanidade de novo. Tá, isso a gente vai discutindo. Que racionalidade é essa, né? O que nós raciocinamos, o que eles raciocinam, o que é. E a outra, esse aqui é os valores nobres. E porque eu me lembro quando a Lória Mauzi falou que ele disse, não, vamos esclarecer isso. Detesta esse termo esclarecer. Porque, tornar claro, quem quer tornar o que claro aqui, né? Aí a gente passou a usar, estamos dando uma coisa não ficou bem entendida, bem esclarecida, bem compreendida. Então diz assim, vamos enegrecer a questão, vamos escurecer essa questão. E valores nobres seriam os valores da nobreza, né? Os meus valores são mais, ou totalmente plebeus, né? Então, eu acho que então, os outros falam nobre, né? O cara tem sentimentos nobres. Então, aquela coisa do nobre, do cavalheirismo, da honra, aquela coisa toda, né? No nosso caso aqui, o nobre aqui tem um sentido de quê? De legitimidade, né? Tem um sentido assim de humanismo, né? As coisas do humano, né? O nobre é você agir como ser humano, racional, ser humano que pensa, ser humano que deveria, né, ter essa... Não, a gente entende, né, que a gente fica meio... Não gosta dessa palavra. Tá, mas a ideia é tu entender. Sim, claro. A ideia é entender. Bom, vamos fazer o seguinte, mais um númerozinho aqui. Então, número 1. Já foi? Não. Não, é uma garota lá. Ele não foi. Tu não fosse. Tá. Chega. Então, eu praticamente concordo com tudo que está aqui, na verdade, assim. Achei super bem sintetizado, assim, acredito nisso que está aqui. Na verdade, eu tenho uma indagação, né, que para mim, do grupo, assim, que não é que mesmo que nós tenhamos isso aqui prospectado na gente, enquanto sujeito, ou enquanto grupo, claro que é um restrito, como é que a gente não consegue ampliar, né, esses valores, assim, né? Essa questão da educação, essa questão de fazer uma discussão de metodologias, né, de conceitos, e de que o último parágrafo diz, né, que não tem meio termo, né. Assim, ou corajosamente, nos nossos quilombos políticos, participamos do cumprimento do atual modelo educacional, ou nos manteremos comprometidos, né? E aí, enquanto modelo educacional, eu bem acho que é isso que o Pernambuco fala, que não é só a escola tradicional, né, que hoje a TV educa, trabalha, participa, te educa de forma, as instâncias, o exército te educa, a tua família te educa,
o teu grupo de amigos te educa, o teu grupo de futebol que participa te educa, o teu grupo de crochê que tu reúne lá, ele te educa, porque tem uma filosofia. Nós aqui, né, nesse espaço que a gente está se educando, né, tipo, com esses valores, essas coisas. E hoje eu estou meio indignado, né, por duas razões. A primeira, porque até esperava que tivesse mais pessoas aqui, porque pelas pessoas que confirmaram e tal, e aí é uma questão de educação também, né, que tu não consegue fazer aquilo que tu te propõe, né, eu acho complicado. Você diz que vai, mas não vai. Tu não consegue afirmar o que tu quer, que tu vai fazer, quem tu é, né? Quem tu é e qual é a relação de compromisso que eu tenho contigo, que tu tem comigo. Eu vou fazer. Tipo, claro, tô sendo bem extremo, né? Também as pessoas têm as suas razões e tal, óbvio, né? As pessoas já têm e tal. Mas mais da metade daí é complicado. Não é um desvio, mais da metade é um comportamento. É uma educação. Mais da metade confirmou aqui. Tem o dobro de confirmadas. Dobro e mais metade. E 50% não é desvio, 50% é comportamento. Desvio é 20%. 5, 30%. Né? Dá para considerar. Por problema, né? Então eu não posso crer que é desvio, é comportamento. De comprometimento. Então. E como é que isso repercute, né? Repercute na sociedade, repercute nas nossas coisas, né? Hoje eu tô agora mergulhando na questão da reforma política aí, né? Que é uma reforma dos brancos para os brancos. Em resumo, assim, resumindo. Tive a preocupação de ler todo o texto e mais as discussões dos acessórios, dos anexos, e a única parte que toca na questão negra é quando diz que parte do fundo partidário será usado prioritariamente, e não exclusivamente, para estimular a participação do negro na política. Ora, bolas, parece que a gente não participa da política. Não precisa de estímulo, nós já somos estimulados. A gente precisa participar materialmente, concretamente. Né? Então, é um engodo. Daí hoje eu tô com raiva. É fundamental. Fundamental. Eu acho que nós poderíamos ajudar. Ele colocou algumas coisas interessantes ali. O Jeff colocou uns negócios muito interessantes ali. Essa, por favor. Não tem vontade, ótimo. Eu estou pensando, né, ouvindo a fala das pessoas que antecederam, e eu pensando, mas eu vou sair um pouquinho fora disso aqui, porque eu não vou aguentar. Ele começou a coisa, né? É porque assim, ó, embora eu concorde com toda essa nossa desafiadora utopia, na qual eu me incluo e quero ajudar, mas eu também tenho uma pergunta para fazer, que seria assim, ó, nós estamos nesse caminho, né, de desconstituir ou de fazer a quebra desse legalismo oficial. Bom, mas como será que a gente poderia fazer para retomar melhores costumes, os valores? Como será que a gente faria? Porque eu ouvi falar educação doméstica, o senhor falou, né? Dentro de casa. Mas como que a gente não se deixa atingir, ou como é que a gente impede essa coisa brutal que está aí? Ontem eu vi uma reportagem em que eles estão segregando as pessoas nas boates de São Paulo, os negros, as negras, melhor ainda, as negras, as feias e as gordas. E as pobres. Essas não podem entrar na boate, nem pagando. Não entra na balada. Não entra na balada. Porque o segurança, aí entrou a questão, uns, inclusive negros, que estão ali como sabe de nada, né? Estão ali porque o patrão deu determinadas. Eles dizem que festa privada, não tem nome na lista. Então eles querem que aquelas pessoas que continuem, né, essa chamada nata, sendo o que tem todo direito. Colocar duas atrizes para entrar na boate, uma gordinha baixinha, não de 18 anos mais, e outra, né, do padrão que é aprovado. E aí foi isso, né? Não pode, mas não é só assim, não tem o nome na lista. Quando a pessoa insiste, eles são diferentes, eles também podem se tornar grosseiros, ou qualquer outra coisa, né? E as pessoas não entendem. Aí também uma outra parte dessa mesma reportagem mostrava os bailes funk com seus hábitos bem deteriorados, assim, bastante puxados para malícia, para coisa assim que não tem uma beleza, não tem
uma coisa mais razoável, né? Se a gente quiser. Isso tudo passa pela educação, isso tudo passa pelos lares, isso tudo passa por todos os lugares até chegar ali. E aí eu me pergunto, né? Eu acho bom que a gente siga isso aqui, alguma coisa tem que se fazer nessa vida. Será que teria um outro ingrediente que a gente poderia adicionar para que se pudesse minimizar, melhorar, de forma que a gente pudesse chegar nos lares? Porque a parte mais difícil é essa, né? A mais difícil é essa. Porque quem não compreende hoje essa coisa geral, assim, ela é encurvada, né? Por isso aí. Eu queria fazer a seguinte proposta. A Lesi colocou para nós aqui um questionamento. Nós vamos fazer agora. A Bia gentilmente trouxe um chazinho ali. E tem umas bolachinhas. Eu acho que a gente dá uma pausa aí de uns 5 minutos, tal. E depois a gente vem para cá para tentar ver de que maneira a gente responde. Vamos pensar de que maneira a gente pode tentar responder o que ela colocou aqui. Pode ser assim? Vale? Vale? Qual festa, assim, né? Hein? Olha, 9 horas. 9? Não era 9? Era as 10. Era às 10? Era 10. Não, 10 horas. Às 10. Não, Era às 10? Não. Às 9? Na verdade, inicialmente. Não era 3 horas de... Eu tinha. A informação que me ficou era das 18h30 às 20h. E aí depois ficou das 19 às 21. Mas, isso aí. Depende do acordo coletivo. É isso aí. Mas não começou às 19, Pois é. Eu acho que nós poderíamos fazer, então, assim, para compensar. Não começou às 19, nós começamos às 19h30. Né? Então, quem sabe, vamos até às 21h30, para dar o tempo de... Pode ser? 2 horas? Pode ser? Aí dá as 2 horas. Você deve conhecer, ele canta uma música que o Vande sabe muito bem. Como é que é a música dele? Do filósofo Pagodinho, Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Sou feliz e agradeço por tudo que Deus me deu. Isso. Como é que segue isso aí? Fernandes? Eu não. Só levantar as mãos no céu e agradecer e ser fiel ao destino que Deus me deu. Se não tenho tudo o que preciso, mas o que tenho vivo, e continuar eu. Se as coisas não saem do jeito que eu quero, Também não me desespero, o negócio é deixar rolar. Pelas trancos e barrancos lá vou eu, e sou feliz e agradeço por tudo que Deus me deu. Deixa a vida me levar, vida leva eu. Deixa a vida me levar, vida leva eu. Deixa a vida me levar, vida leva eu. Sou feliz e agradeço por tudo que Deus me deu. Deixa a vida me levar, vida leva eu. Deixa a vida me levar, vida leva eu. Sou feliz e agradeço por tudo que Deus me deu. só posso levantar as mãos do céu, agradecer e ser fiel Ao destino que Deus me deu. Se não tenho tudo o que preciso, Com o que tenho vivo, de mansinho lá vou eu. se as coisas não saem do jeito que eu quero, Também não me desespero, o negócio é deixar lá. e aos Trancos e barrancos lá vou eu, e sou feliz e agradeço por tudo que Deus me deu. Beleza, gente. Repare que beleza isso aí. Deixa eu só terminar essa música com uma frase que eu acho muito bonita da Cidinha Araújo, que diz: e o bonito dessa vida é poder costurar sonhos, bordar histórias e desatar os nós dos nossos dias. Bem, pessoal, reparem, esse vai ser o nosso jeito da gente trabalhar. Nós estamos começando muito lentamente a romper essa forma convencional de passar informações, etc. Então, alguns de vocês aqui colocaram, né, o pensamento de vocês sobre esse texto. Né? Alguns. Quantos? Jefferson, ali, aqui,
A Lesi não, a Lesi fez uma outra provocação ali, aqui, tu não falasses ainda. Chegou ali, quer dar um comentário, alguma coisa? Se todos já falaram, eu gostaria de falar que eu estava conversando com o Jefferson. Se eu tivesse já falado, eu ia falar. Fala, companheiro, vamos lá. Bom, eu não vou falar sobre o texto que eu estou lendo, eu só quero citar assim. Uma, pelo meu atraso, eu quero só me desculpar pelo meu atraso, eu vou explicar o porquê, é bem rápido, né? Outra coisa que eu realmente, quando tu me convidasse, tu não me dissesse o que era, mais ou menos eu imaginei, foi ou não foi? Isso. Tu me fizesse convite para domingo, eu disse que não poderia, que eu estava viajando, realmente eu estava. Isso. E me ligasse se eu podia sexta-feira, eu disse que podia. Isso. E aí me desse o contato do Jefferson. Eu liguei para ele. O que aconteceu? Eu liguei para ele, confirmei, e comecei a imaginar. Depois que eu confirmei, eu comecei a pensar em casa. Eu tive uma experiência, eu estou com 54 anos, eu tive uma experiência há uns 20 e poucos anos atrás, participando de um grupo sobre consciência negra, certo? Eu sou um cara muito polêmico, a gente conhece pouco, mas sabe que eu trabalho em grupo bastante, né? Isso. Desde o tempo que eu trabalhava na ativa no meu serviço e agora aposentado no grupo de samba. Isso. E lá no nosso sindicato também. Mas eu sou muito polêmico e às vezes a gente não é muito entendido. Aí eu comecei, vou, não vou, falei para Pernambuco que ia, confirmei com o Gerson, ouvi as palavras dele antes de falar, concordo com tudo que ele disse, e aí eu comecei a pensar. Aí eu estava hoje em casa, na parte da tarde, e comecei a pensar. Aí eu comentei com a minha mulher, porque há 22 anos atrás, eu comecei a participar de um grupo, e o que fez eu me afastar? Era um grupo da consciência negra. Há uns 20 anos atrás, não era tão assim expandido, vocês sabem disso. E aí eu fui, na primeira vez que eu fui, desculpem as senhoras, que hoje eu Dia Internacional da Mulher, eu cheguei lá, quando eu entrei, a primeira pessoa que foi palestrar, ela estava com cabelo loiro, e era uma negra. Um cabelo liso, loiro, que não era dela, colocado. Aí era um grupo da consciência negra. Eu entrei e me sentei. Ela começou a falar. Por mais que ela fosse me explicar, naquela época, talvez hoje também ainda não, eu não ia conseguir entender. Eu não falei isso para ti, já, eu vou falar abertamente, não gosto não. A primeira coisa que eu sentei aqui, eu olhei para as mulheres, eu fiquei super contente, juro para vocês. E esse é um dos motivos que eu tinha me afastado. Pode até me dar uma explicação e provar para mim que estava certo, mas eu me desgostei e não fui mais. Talvez foi errado. E hoje eu comecei, vou, não vou, ainda falei para o Gerson, se eu não viesse, eu iria mandar uma mensagem para ele, iria ligar para ti, iria me desculpar e ia falar abertamente para ti. Aí eu comecei, a minha esposa me disse, eu disse, ela, vamos super comprar um negócio para tomar um café, que eu tenho compromisso. A minha roupa, tinha tomado banho, tinha a minha roupa em cima da cama. Eu tenho um compromisso que é lá em Pernambuco. Aí eu vou, não vou ainda. Aí eu comecei a ver, isso era 6:05, o último capítulo da novela Lado a Lado. Mas tem tudo a ver com o meu atraso aqui, não por ficar vendo a novela, certo? Aí eu comecei a ver a novela e lá pelas tantas, assim, e também pega um gancho sobre o que ele colocou, que ele falou que é do exército, eu prestei atenção. Aí eu comecei a falar para ela, aí eu vendo a novela, e eu tenho meu filho, que eu já te comentei contigo, que fez pós-graduação na URGS, né, que é professor e tal. E eu sou muito contente por isso, que eu fui morador de rua um tempo, né, na minha infância. E aí, esse meu filho estava para chegar com o meu neto. Ele falou que foi buscar um neto, tal, também tem essas histórias aí, tal, só que o meu netinho, um está com 16 dias e o outro tem 2 anos e pouco, que é na creche, que é o Samuel. E o outro é o Brian. Bom, aí, quando meu filho estava para chegar, eu disse para ela, ela disse, tu deu a palavra para ele. Eu digo, pois é, isso é muito importante, eu dei a palavra, né. Aí ela ficou me olhando. Eu digo, eu sou muito em casa de cobrar. Pô, vou te pegar pela palavra, né? Faço em casa, né? Aí ela disse, tu deu a palavra. Não, mas se eu não for, eu vou resolver, eu vou dar um jeito. Aí eu vendo a novela, isso é 6:30. Eu disse pra ela, aí deu a propaganda, disse pra ela assim, pô, vê que as únicas vezes que nós vimos um elenco com bastante negro, né? É quando fala uma novela de época que fala do racismo, né? Lá, sei lá, não sei se tinha assinado lá, a novela fala sobre isso, né? Dos morros, lá no Rio, do Gueto, e coisas. Aí eu disse pra ela, pô, e vi essa novela Salve Jorge é uma brincadeira. Isso eu já estou falando em casa. Agora isso, não faz 3 horas. Pô, essa novela Salve Jorge aí, eu nunca vi, ó. Funcionário público pega bastante negro. Eles botam a Polícia Federal que só tem mulher bonita e branca. Eu disse pra ela. Isso eu falo pra ela agora. O exército, eu só vi o negro carregando o cavalo do capitão. Porque eu tenho um irmão meu que é parecido, que era capitão do exército. E sempre tem muitos negros amigos meus no exército que também são graduados. Na novela da Globo não tem ninguém. Fizeram uma novela que no exército não tem ninguém graduado negro. Eu falando pra ela.
Aí ela disse assim, pois é, aí eu falei, vá só um pouquinho. Eu tô falando, isso eu falei pra ele agora, eu fiquei até com vergonha de mim. Eu falei, pô, eu tô te colocando isso e tô sendo um covarde, porque como é que eu tô reclamando só dentro de casa e não vou participar de uma reunião dessa? Não falei isso aí, é o motivo do meu atraso. Eu botei a minha roupa, vim, estou muito contente de estar aqui, vou esperar não aumentar, prometer que não se atrasa, mas eu achei bacana o que ele falou, e esse foi o motivo do meu atraso. E agora eu vim e pretendo continuar vindo. Mas uma vez me afastou, foi os cabelos das nossas colegas, que era há 20 e poucos anos atrás, que eu fiquei chateado, mas talvez podem me explicar, e a outra foi isso, que eu estava reclamando de uma coisa e não queria vir botar carne. Isso. Bom, você está num grupo de movimento negro, tá? Esse é o movimento quilombista. As raízes desse movimento estão na nossa história, entende? Aqui é óbvio que tu vai olhar, tem mais negros, né? Mas tem um branco. Não, e daqui a pouco, se tiver um índio, melhor. E se daqui a pouco nós tivermos aqui um gay, melhor. Porque o movimento quilombista, na sua raiz, não é? Ele é o espaço de todos aqueles que são agredidos pela sociedade. Sim, sim. Dos excluídos da sociedade. Entende? Então, mas também é a grande massa. É a grande maioria. Não. É por isso que eu só te coloquei que nós não somos ou um movimento negro, porque o movimento negro tem uma especificidade que não é bem a nossa. Entende? Nós temos tudo a ver, vamos brigar por isso aí, mas o nosso é um horizonte um pouco maior. Tem uma outra dimensão. Entende? Também não tem aspecto de religiosidade, não é católico, ou é protestante, esse aqui é ateu e à toa. Tem um doente, né? Bem branco, vermelho. Ele está no Vaticano. Ainda está no Vaticano. No Vaticano também. Que nós escolhemos o Papa. Ele está lá continuando. Bem, então, pessoal. Tem um médico. Não é isso. Só conheço o vermelho. Verde não tem. Não, o vermelho A chocolate Ele tem que... Bom, pessoal, reparem bem, a Lesi fez uma provocação, e eu acho que a gente vai pegar um pouquinho dessa provocação e depois nós vamos ter 10 minutos, tá, para a gente ver de que maneira a gente pode responder a provocação da Lesi. Tá? Tu tinhas levantado a mão, né? Mas aí depois, no momento de responder a provocação. É agora. É agora? Pode ser. Não, eu assim, entendo que a gente tenha uma ansiedade, né? Quando a gente enxerga que as coisas realmente são as corretas para estabelecer uma nova ordem mundial, é por aí mesmo. E a gente tem uma urgência de atitudes, assim, seria isso, né? Uma urgência de atitudes de como a gente pode fazer para modificar a situação que está agora. Eu começo a dizer assim, eu acho que aquela história do beija-flor, da gotinha de água, acho que todo mundo deve conhecer essa metáfora aí. E levando a gotinha de água para apagar o incêndio na floresta, eu acho que é a melhor saída, assim. Claro que a gente tem que exigir políticas públicas para que as leis dentro das escolas sejam respeitadas, né? Principalmente essa 10.689, 11.645, sendo que a primeira é em relação à descendência e a segunda em relação à questão indígena, que sejam realmente cumpridas nas escolas. Mas as pessoas adoram se fazer de bobas, de loucas nas escolas, assim, e continuar com a educação formal, formalizada, adiante. Eu sou professora da rede municipal, né? Professora da rede estadual, me passei por 8 anos, assim, fui trabalhar num outro órgão público e não aguentei, assim, que professora é sala de aula mesmo, né? Então, voltei faz 2 anos para o magistério, agora na rede municipal. E eu tentei fazer um trabalho, assim, ligado à linha do construtivismo, aliás, faço, né? Um trabalho ligado à linha do construtivismo, mas eu tive uma surpresa desagradável este ano. No passado eu trabalhei, assim, fazendo um baobá na sala de aula, fazendo várias coisas. E esse ano eu perdi minha turma, né? Me colocaram como volância, com algumas desculpas, assim, de que eu tinha só 20 horas na escola, né? Então, eu tenho 40, né? 20. Então, me tiraram lá. Aí eu fui perguntar o que houve. E as pessoas que tinham que me dar a explicação foram muito delicadas, assim, extremamente delicadas. E me expressaram, assim,
olha, Susana, tu fazes um trabalho muito legal, admiramos muito o teu trabalho. A gente nota assim que é um trabalho mais livre. Eu perguntei assim, o que seria um trabalho mais livre, né? De que as crianças não precisassem ficar todos os dias uma atrás da outra, que eles pudessem se olhar, né? Eu colocava na minha porta, fazia portas temáticas, sempre colocando um líder negro com a história dele, né, do lado de fora e tal, mas o que é cobrado, na verdade, é um atrás do outro aprendendo, em função de Prova Brasil, em função de índices, em função de coisas assim. Aí eu peguei e expliquei o seguinte: bom, eu fiz um concurso onde se cobrava justamente a individualidade do ser humano, né, nas provas. Eu participo de cursos de formação da prefeitura, onde se fala na individualidade do ser humano, na questão construtivista, nova ordem mundial. E o que eles montam dentro da escola? O que eu digo é que a gente precisa ser insistente, porque eu agora estou na volância e estou dando graças a Deus porque eu posso atingir mais turmas, né? E a questão dos signos, dos símbolos dentro da escola e fora da escola, na educação formal, que o Pernambuco se refere, eu acho que a gente tem que, assim, ó, hoje eu levei, já que era o Dia da Mulher, levei várias fotos de mulheres negras, assim, que eu tirei das revistas a muito custo, né, que a gente custa para conseguir. E aí eu coloquei no quadro, assim. Eu estava com uma turma de 2ª série e eles disseram: eu tinha uma mulher negra, de branca, a propósito. Porque a pedagogia social já dá conta da etnia branca, né? A pedagogia social, o TV, os cartazes, os outdoors, já dá conta da etnia branca. Então, a nossa pedagogia formal, ela precisa dar conta das outras etnias que não estão elencadas. E aí as crianças me disseram assim, eu vi uma vozinha lá no fundo, eles: não tem nenhuma mulher negra, branca. Não tem nenhuma mulher branca. Aí um falou assim: mas tem uma lá, né, não sei o quê, porque eles ficam falando. E aí, mas tem uma lá, não sei o quê. Eu não dei muita bola para aquilo, continuei meu barco, assim, falei: essa mulher tá grávida, mulheres que podem ser juízas, mulheres que isso, que aquilo. Então, essa questão, assim, de incentivar os símbolos, os signos, é importante, de mostrar para os nossos filhos que eles podem ter capas de caderno, que eles podem ter camisetas, que eles podem ter figuras dentro de casa e fora de casa, que só vai valorizar a autoestima deles, né? E eu acho que sempre na questão eu sei que eu estou falando demais, mas é só para tentar. A ideia é o que está colocando para dizer exatamente, né? Eu acho que são as atitudes. As atitudes. Até o incentivo do baile funk dentro da escola, né? Que foi uma das sugestões dos alunos hoje, porque a escola perguntou o que eles queriam nas festas, no recreio. Baile funk. Eu digo, bom, se não for com funk proibidão, eu acho ótimo. Porque tem que se desconfigurar essa coisa do baile funk, ser aquela coisa horrível, que todo mundo condene. É nesse sentido, assim. Só que tem que haver uma pressão contínua. E a gente vai vir, né? Porque tu falaste que não, é tu mesmo, tá? A questão que a Elise colocou, assim, eu estou vindo para o grupo, assim, hoje, eu sou recente comparando com outras pessoas, eu estou vindo para o grupo agora e estou voltando a trabalhar com isso pelo modo que eu vejo as coisas, que é um modo simples. A Elise relatou uma questão de discriminação. Foi reportado, virou reportagem, está documentado e não tem quem pegue isso para resolver. A solução disso hoje em dia, e a solução disso há 40 anos nos Estados Unidos, foi simples: justiça. É discriminação, tem lei que manda contra, está comprovado, justiça. Processa a casa. Mas processa a casa. Eles não vão fazer isso. Vai custar mais caro. A justiça hoje no Brasil chegou num nível, a gente tem a lei para usar para resolver esse tipo de problema. Falta só isso aqui: o grupo que vai se apresentar, se apoderar dessa lei e ir para cima. É só isso que falta. Essa nossa formação, ela deve ser também para isso. Lesi, eu acho que ele colocou a essência. O Rios nos deu um relato da sua percepção da importância dele como pessoa transformadora. Isso faz com que ele deixe a família e esteja aqui. Assumiu uma responsabilidade, está cumprindo. Bom, eu acho que é exatamente isso. O que nós estamos fazendo aqui, nós estamos plantando uma semente de uma coisa extremamente forte e poderosa, que é a grande revolução. Porque não é a revolução da imposição, é a revolução que brota de dentro para fora. É aquela revolução que você primeiro
Você primeiro se resolve. Você primeiro se resolve. Os outros, problemas de cada um. Nós estamos aqui dizendo, olha, tem alguma coisa nova. Nós queremos acreditar nisso aí. Nós queremos deixar o mundo melhor. Entende? Para isso, não pode ser o trabalho de um indivíduo. Porque individualmente a nossa negrada tem feito horrores. O que nós temos de negros competentes, fazendo trabalho e apontando mudanças, vocês não fazem ideia. Mas são individuais. O individual não tem como, não há possibilidade de romper a estrutura. A estrutura é muito sólida. Nós temos que entender que eles estão no poder. E quando eu digo eles, não são só os brancos, os negros também que estão lá. A estrutura, a sociedade, o poder da sociedade, né? Ele é muito sólido. São mais de 500 anos. Então isso daí não se rompe com um trabalho individual, não é? A forma de romper tem que ser coletiva. Agora, para ser coletiva, tem que responder ao que o Gerson colocou há pouco da indignação dele. Qual é a indignação do Gerson? 25 pessoas disseram que estariam presentes. A forma como eu iria trabalhar já seria diferente, né? E a gente já começaria algo diferente. Vieram quantos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11. Então, isto é produto da educação. 13. Quantos? 13. Na realidade, dos que estavam lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Isso. 6. Os que estavam lá. 6, 7 comigo. Que tem, 7 pessoas que estávamos lá. Cristina estava também. Oi. Carmen também passou. Então reparem bem, essas pessoas que haviam se comprometido, essas pessoas que haviam se comprometido, são pessoas sérias, pode ficar certo disso. São pessoas indignadas, pode ficar certo disso. Agora, são pessoas que ainda não entenderam que individualmente, o seu esforço individual não vai atingir aquilo que nós queremos, entende? Por quê? Porque individualmente nós vamos ser esmagados. Tem eles fábulas, histórias que falam sobre isso, né? Você sozinho é uma coisa, duas cabeças e tal, e assim, tem N exemplos. Então, o que está faltando, Ezi, é nós acreditarmos em nós. Você está acreditando, você está aqui. Eu falei para vocês que nesses meus 50 anos, grupos como esse eu tentava reunir. Na outra reunião, nós estamos em 13 aqui. Na outra reunião aparecia 6, na outra aparecia 3, e daqui a pouco desaparecia. Agora, o erro não era deles, o erro foi meu. Por quê? Porque antes de começar o trabalho, nós teríamos que ter feito o que nós vamos fazer aqui. Primeira coisa, entende? Na ânsia de querer fazer as coisas andarem, essa ânsia que está dentro de nós queremos ver as coisas acontecerem, eu botava a carroça na frente. Eu colocava a minha verdade como se fosse a da Lesi, como se fosse a tua, entende? Eu acreditava que quando eu falava, esta verdade entrava e a pessoa assimilava. Não essa, não essa. É aquilo que eu estava colocando para vocês. Então, em função disso, nós vamos, para que a gente para que não ocorra, não é, o esvaziamento do grupo, eu acho que nós temos que ir muito lentamente. Nós temos 1000 demandas por aí. Agora, nós só podemos fazê-las, só podemos atacá-las, quando uma fala nossa, ou que o coletivo determinar, seja entendido pelo grupo e principalmente cumprido. Repare uma dúvida. César tem, dia 18, uma proposta para nós ouvirmos a palestra de um doutor em literatura, Maurício, um cara com uma cabeça maravilhosa, um negro, sabe, que faz um estudo importantíssimo para todos nós, sabemos um pouco, né, da nossa presença na literatura, para dia 18. Aí eu estava dizendo para o César, o César se propôs que a gente poderia locar uma Kombi, 12 pessoas, né, que seria o total, né? O senhor com a é antigo, né? Nada a ver da compra, agora é van. É organização, uma van. Bom já foi, permite uma van. Uma questão sobre as nossas discussões, assim, né? Que nem a Carmen, né? Sim. Quando a Carmen coloca, eu acho que a gente faz muito disso, né? Que a gente tem que ter esse caráter de reivindicarmos políticas públicas, né? Eu acho que sim, sabe? Mas
Mas mais que isso, sabe? Eu acho que tem uma questão aí que tá passando, sabe? Que já, tipo, esse caráter reivindicatório é quando tu não tá na posição de fazer a coisa. E daí tu reivindica para os outros. Eu acho que nós temos que superar isso daí. Isso é um novo paradigma da nossa luta. Porque assim, ó, eu não vou reivindicar nada. Eu também posso reivindicar, mas eu quero fazer a coisa. De nós para nós mesmos. Eu não vou, por exemplo, assim, ó, nós estamos vendo uma coisa crucial no Brasil, a questão da titulação das terras dos quilombolas. Existe uma discussão lá que a titulação está emperrada no Congresso para que se faça a simples fato de só reconhecer o direito da negrada que tem aquela terra posse já. Tá? E a gente tem que reivindicar isso para os deputados federais. Por que a gente tem que reivindicar isso? Porque não existem deputados federais que nos representem a nossa time. Eu não quero mais reivindicar com eles. Eu quero que nós tenhamos os nossos deputados federais, os nossos deputados estaduais, os nossos vereadores, os nossos representantes. Então assim, ó, ou a gente quebra esse paradigma, ou a gente vai ser eternamente pedinte. Aí eu cansei de reivindicar para os outros. Eles não vão fazer a titulação, porque os interesses econômicos e culturais, não é uma crítica ao que tu falou, mas é uma compreensão que a gente tem que internalizar. Porque esse período da reivindicação, por exemplo, a esquerda brasileira ali e tal, reivindicava políticas públicas no poder. Bom, agora a esquerda está exercendo o poder. Né? A Dilma está lá, a Dilma era perseguida e caçada. Agora não é mais, ela está fazendo. Ela não pode reivindicar para ela mesma. Ela tem que implementar. Então a gente tem que ter essa capacidade de entrar nessas coisas assim. E para fechar, Pernambuco, eu reforço isso de novo. Que é outro paradigma que eu acho que a gente tem que vencer, que é a questão seguinte, ó. Nós não podemos, ou eu não posso, ou eu não quero, que a gente seja também um grupo de discussão filosófica ou até de novos paradigmas ou de conceitos. Se nós não também tiver a compreensão que nós temos que estruturar isso, materializar isso de estruturas, se é verdade que as estruturas não dão conta da nossa pauta, porque elas foram criadas pedagogicamente, que elas têm uma educação sociológica e cultural que não nos pertence, ou é verdade que a gente vai ter que entrar para dentro dessas estruturas para transformar ou criar outras, inclusive. Porque tem umas que não tem como tu mudar, porque elas já nasceram para funcionar do método. E esse é um desafio, e por isso um pouquinho mais de tempo, porque isso é recorrente. Eu acho que um dos grandes problemas, quando falo 30 anos atrás, isso é isso. Por exemplo, de que forma porque assim, ó, tu vai estudar um pouco das histórias dos grupos e tal. Por exemplo, vamos falar da questão da religião, entendeu? Por exemplo, só para ilustrar um exemplo. Se nós, enquanto pessoas, a gente conseguisse ter um tempo necessário para a gente estar conosco mesmo e não ser abalroado pelo mundo do trabalho, das coisas, estar cotidianamente se espiritualizando e cuidando do nosso ser, as pessoas não precisariam ir a templos cada vez mais para poder ter aquele momento seu. Tanto na questão das religiões afro como na evangélica, os caras precisam daquela necessidade, porque eles não param nunca para cuidar da sua espiritualidade. Bom, portanto, eles têm que ir para uma estrutura. E também não precisariam tanto de atendimento de saúde. Atendimento, porque as pessoas não param. Se enlouquece, bom, depois agora tem que parar para alguém cuidar da minha saúde um pouquinho. Vou chegar lá. Prometo encerro curto, assim. Agora, por isso, eu acho, ou a gente consegue sair daqui para a nossa estrutura com esse movimento, ou nós temos que ter uma estrutura que contempla essa pauta, entendeu? Eu tenho medo disso, porque assim, eu identifiquei isso no grupo, assim, ó, ou nós vencemos isso, mas tem que ser feita a discussão. Nós vamos ser a discussão é a seguinte: seremos um grupo de discussão ou a gente vai estruturar essa discussão para fazer uma disputa, entendeu? Eu acho que, não sei. Bom, a ideia é a seguinte: acho que o objetivo do programa borboleta o objetivo do quilombismo, é ascensão ao poder. Nós estamos aqui porque nós queremos o poder. É isso? Não tem? Fundamentalmente é isso. Agora, para nós chegarmos ao poder, nós temos que ser preparados por nós mesmos. Nós temos que nos comprometermos para quando... Mas o pressuposto que nós não estamos preparados é equivocado. Não, desculpa, não. Porque daí eu vou achar que sempre o outro está preparado e nós não. Não, querido, eu quero dizer preparado. Eu preciso explicar. Eu quero dizer preparado dentro da filosofia do quilombo. Sim, nós não estamos. Mas é paralelo. Mas é assim. Não, eu não estou pensando nos outros. Os outros são os outros. O meu medo é que a gente vai se preparar para intervir. Não se preocupa. Quando nós chegarmos aqui a um ponto de dizer assim, domingo, aliás, sexta-feira, quem vai estar presente? Vai estar. Vai estar. Quer dizer, não, eu sei que sexta-feira eu vou contar aqui com 8 pessoas. Que foram 8 pessoas que disseram que viriam.
Entende? E o diferencial, Jefferson, é que nós precisamos nos preparar para isso, por incrível que pareça. Essa tua angústia, Jefferson, é a angústia de todos nós. Um preparo coletivo, na verdade. Eu não confio, Jefferson. Se você olhar aqui, você vai ver que eu fiz 25 números. Aliás, 25 não, 24 números. Porque eu sabia que nós tínhamos convidado 24 pessoas. Eu estou crédulo de que essas pessoas que eu convidei são pessoas que não são crianças, não estão lidando com crianças. Não estão lidando com pessoas adultas. Ninguém é obrigado, tu tens que ir. Não tem. A pessoa diz, eu vou. Vai. Eu tenho certeza absoluta. Agora, a educação faz com que eu prometo, a sociedade é assim, né? Eu digo coisas que eu já sei que não vão cumprir. Ah, não, eu vou no teu aniversário. Não, estou lá, não deu. Aí eu não vou. Domingo eu vou. Não, vai, claro, estou lá. E eu não apareço. É tão normal isso. Tão normal. É tão comum você ser desleal com os outros que ou eles fazem comigo, eu vou fazer contigo. E vou fazer com a Lesi. Porque também já fizeram comigo. Então, o grande problema nosso, Jefferson, é exatamente atacar aí. Por isso que nós temos, na minha avaliação, né, e falei porque com os meus alunos, é aquilo que eu disse para ti, com os meus alunos a coisa foi funcionando de tal forma que ao final eu vi a resposta dos alunos. Entende? E aqui nós temos que ter a resposta de cada um. Ninguém é obrigado a estar aqui. Ninguém. Agora, por uma questão de moral, por uma questão de respeito consigo mesmo, olha, eu não quero vir hoje, olha, eu não quero vir, eu não vou ficar inimigo de ninguém, certo? Então, certo. É só para fechar, entende? Isso aí que tu queres, nós vamos conseguir. Agora, temos que primeiro segurar o cavalo, para não acontecer o que tem acontecido historicamente, ou o nosso projeto. Eu só queria dizer o seguinte, meu irmão, assim, ó, agora, nós fizemos um primeiro momento, eu coloquei a minha verdade. Segundo momento, tu colocasse a tua, tal. Agora, o que eu vou propor a vocês? 4 aqui, vocês 4, por gentileza. Não, ali. Vem pra cá. Aqui 4, aqui 4. Bota os bancos em 4. Isso, fecha. Deixa tu já estar aqui, fica aí. Aqui, 4. É formar 4. Ali, ó. Ali formaram 4. Pessoal, os grupos, olha, rapidinho é assim. Indivíduo, tá? Coletivo, deixou de ser nada. O que sair daqui, desse grupo, não é da tua, é desse coletivo. Esse coletivo tem que ter um nome, tem que ter um coordenador. No primeiro momento. Tá? Ó, o nosso coletivo vai chamar nos seus lugares. Chegamos até o conclusão. Nosso coletivo então chegou até o a pergunta. Atenção. Pergunta para os coletivos. Vamos romper a estrutura metodológica convencional que daí. Então fica dentro do primeiro parágrafo. Segundo, alguma coisa assim. Tá? Vamos e por quê? Bem, discutam essas duas coisas. Vamos e por quê? Lembrando a vocês assim, ó, no grupo, o grupo é heterogêneo, o pensamento deve estar é com você. Um coordenador tem que sair daqui e um, tá bom? Não, crie um nome e justifique. Não é um gênero. Grupo da minha. Eu vou fazer a mudança, o cara da frente, sentar, e aí essa discussão e eu vou sentir que ele vai fazer, que ele tem algo, porque conservar o primeiro, nossa conversa. Acho que nós estamos muito bem. O poder eu entendo. Mais ela está lutando médico. A gente é muito entendeu? Então, não é nada. A gente tem que essa indignação. E essa indignação a gente me fez. Está muito. As estruturas são todas. Então, eu acho que quase nada. A gente está rateando. Como é que ficou? O grupo somos todos iguais ou alguns? Aqui nós não temos nenhum. Tá bom. Tá certo. Vamos olhar. Vou botar o nome da minha banda, Grupo Cesal. Tá bom. Como é que ficou? Como é que ficou? Vejamos. Vejamos. Como é que ficou? Nome desse grupo?
Novo olhar. Novo olhar, tá. E é coordenador ou coordenador? Sim, é coordenador. Assim, em homenagem ao Dia das Mulheres, eu estou controlando e coordenando todos os homens com a sua licença. Porque até o teu marido eu estou mandando. Tá, vejamos aí o que é a conclusão do Novo Olhar. A pergunta, então, é: vamos romper a estrutura metodológica vigente? Por quê? A resposta: sim, pois é necessário mudar os métodos para mudar as estruturas, elitizada, oportunizando assim a formação e informação em prol de cidadania. Também gerando com isso mudanças de conceitos, pois o medo da concorrência faz com que grupos sejam aniquilados, perpetuando-se assim a atual conjuntura injusta e arcaica. Isso é que eu estava falando. Pessoal, ouviram bem a colocação do grupo? Tá, ok. Então, salva de palmas pro grupo, vamos lá. Outro grupo aqui, quem é o nome do grupo? Pois é, nós não tínhamos pensado ainda. Não tínhamos Vamos deixar ele homenagear a banda. Exatamente. Então é o seguinte. O nome do grupo não tínhamos pensado. Não, calma. Nós não tínhamos pensado no Não nome do tínhamos grupo. pensado. Isso vai virar bloco, hein? É feudal. Então, nós achamos que... Eu me lembrei de um livro muito legal que saiu agora há pouco de um historiador e me chocou muito aquele livro. É chamado Na Senzala uma Flor, onde ele diz que a senzala não foi aquela promiscuidade que o branco disse, o branco historiador disse que lá existia família, existia respeito, existia a mulher esperando pelo marido chegar da roça, chegar da luta que ele vinha, os filhos estavam na volta dele. Então acho que o grupo que colocou esse nome de Na Senzala uma Flor. Na Senzala uma Flor, o nome do grupo. Exatamente. Quanto ao que nós decidimos, a Carmen vai falar. Vai, Carmen. Não, pode falar. Né? Podemos falar. Ou Carla também ali. Ah, tem Carla e Carla. E as duas Carla estavam no grupo? Não, ela é Carmen, Carla. É Carla. É Carmen? Aqui é Carmen, aqui é Mas Carla. quem fala? A Carmen. Pode ser. A Bom, Carla. pode ser tu. A Carmen. Tá. Assim, na verdade, a gente chegou à conclusão de que a ideia de quebrar esses paradigmas atuais seria respeitando a individualidade de cada um, né, e tentando aproximar ao máximo os interesses. Como é que a gente vai aproximar ao máximo esses interesses? Né? Através desses cursos do movimento quilombista, para a gente poder construir uma base teórica para que a gente possa aprofundar os nossos argumentos, melhorar os nossos argumentos, né? Para bater de frente com a ideologia que está aí agora, só melhorando os nossos argumentos. Certo. Então, em síntese é o seguinte, vocês acham que precisa se romper estruturas. É isso? Precisa romper estruturas. Precisa romper estruturas. Tem que estudar. Através de novos argumentos, Tá respeitando a individualidade de cada um. Tá. A metodologia nós vamos. A princípio a pergunta é essa. Temos que romper? Sim, é isso. Sim. Por isso, isso e isso. O método nós vamos depois na sequência. Na Senzala uma Flor, tá colocado, peguei. Tá. Qual é esse grupo aqui? Atenção. Tá certo, mas parece criança tem que fazer. Tá, vamos ver aqui, esse grupo aqui. Nome do grupo? Os Indignados. Olha a carinha deles. Como? Significa criança em Urupá. Só porque eles não lá, senão eu tive a menção dos florais aqui. É verdade. Eu faço aniversário, né, no dia 27, daí tem o dia, né, de beijo. E beijo, então, tá. Conclusão? Concordamos que tem que haver uma mudança metodológica para que a gente consiga romper essas estruturas, né? Uma desconstrução do que está aí, construindo algo do nosso jeito, com a nossa cara, com a nossa forma de ver o mundo, né? E tendo objetivos bem conhecidos, é isso? Agressivos. Tendo objetivos bem estabelecidos, assim, para que a gente não fuja muito do nosso centro, do nosso DNA, do nosso propósito do borboletas, né? E senão a gente se fragmenta demais, se perde demais e não conseguimos ter ações concretas. Eu acho que o grupo, a gente pensou que o grupo tem que se diferenciar de outros grupos negros em termos de ações realmente. É isso? Criar ideologias e debater essas ideologias com novas formas.
Tá não certo. com a fórmula que está Convencional. Tá bom. Bem, pessoal, Bom, pessoal, por que eu fiz isso? Voltando. Houve a minha verdade, houve verdade de alguns colegas, e agora, pelo que nós estamos sentindo, nós temos a verdade do coletivo. Eu perguntaria a vocês o seguinte: quem ensinou aqui e quem aprendeu? Nós. Essa é a mudança que nós vamos começar a fazer na nossa metodologia, né? Quando eu disse realmente a vocês que nós não temos professor, nós temos estimulador. A minha função vai ser essa. Com o que eu tenho aqui, alguma da experiência que eu já coloquei para vocês, nós vamos embasando isso de maneira científica. Quer dizer, científica não é bem o termo, mas nós vamos embasando, nós vamos dando sedimentação para poder nós termos os argumentos na defesa da nossa proposta. Hoje é um dia histórico. Sabe há quantos anos eu vinha sonhando com essa possibilidade? Há muitos anos. Há muitos anos. São 50 anos que a gente senta para estudar um projeto, estudar uma nova forma de fazer as coisas. Como eu falei a vocês, das outras vezes eu adiantava, não vou adiantar. O que vai acontecer com o nosso movimento é o seguinte: ele pode fenecer ou pode avançar. Agora, a minha tarefa de trazê-lo até aqui, não é? Terminou. Agora, ele só andará se vocês quiserem que ele ande. Entende? Quer dizer, é isso aí. Eu não me nego a cometer os erros que eu cometi. Então é o seguinte: essa luta não é minha, essa luta é nossa. Quem vai se beneficiar não sou eu, quem vai se beneficiar é todo um coletivo, em especial os nossos filhos, netos e bisnetos, em especial os negros. Os brancos se beneficiarão na sequência, mas o primeiro a ser beneficiado seremos nós, entende? Por quê? Porque nós vamos, Jefferson, criar esse grupo que quando nós dissermos, olha, nós vamos nos reunir em tal lugar e tal horário, eu sei, tu sabes, que eu vou encontrar o Jefferson, vou encontrar aqueles que disseram que vão estar lá. Porque eles começam a limpar, eles começam a tirar de dentro de si aquilo que foi introjetado. O que foi introjetado? Sabe? Eu posso enganar, eu sou enganado. Eu digo que vou, mas não vou. Isso é normal. Ninguém vai dizer nada para mim. Ninguém vai dizer que eu sou... sabe como é que é? Não, todo mundo faz isso. É comum. Nós não somos comuns. Nós não somos melhores. É fundamental que se entenda isso. Nem piores, somos apenas diferentes. Bem diferentes. Bem diferentes. Então isso aí é que vai fazer com que eu tenha orgulho de botar uma camisa escrita quilombismo. Isso aí vai dar o nosso diferencial. É quilombista? Eu sei o que ela pensa, eu sei. Se ela por telefone disser, olha, eu estou com um problema, e eu puder resolver, eu dizer, vou resolver, ela sabe que eu vou. Entende? Não tem cascata. Mas isso aí, dito assim, é muito fácil. Mas isso tem todo um trabalho de limpeza interior nossa. Tem todo um trabalho de confiabilidade. Tem todo um trabalho de, sabe, tocar um no outro, olhar no olho, fazer o que a gente está fazendo aqui para poder ter, saber, eu não sou só, entende? Nós negros precisamos aprender isso. Eu não sou só. Se baterem em mim, vão bater, outras pessoas vão sentir a dor. Quando nós tivermos essa consciência, né, aí nós começamos a ser o que eles chamam de classe para si. A classe que luta para os seus direitos. Hoje, nós somos uma classe que eles dizem lá, em si, né? É uma classe que está aí. Estão acontecendo as coisas, nós estamos fazendo, eles não estão dando a mínima, nós entramos com um processo, eles não estão dando a mínima, sabe? Acontece, está tudo bem, nós não temos pressão, nós não vamos em cima, entende? Hoje vai o Jefferson, vai o Pernambuco, vai não sei quem, mas o coletivo não vai. E eles só vão nos respeitar quando nós chegarmos de coletivo. Quem é o responsável? Todos. Vamos prender quem? Todos. Então, é por aí que a gente vai caminhar. Duas perguntas mais para os grupos responderem. Por gentileza, uma coisa só, uma observação. Vocês como grupo, é uma desgraça, um desastre, né? Vocês conversam, fogem do aspecto central da coisa, né? Fica, né, se perdendo, né?
e foge do central. Então, mas isso também é um processo que nós vamos aprender, né? Quer dizer, o que é que eu tenho que responder? Tal coisa. Então eu tenho que responder tal coisa. Eu não posso ficar, né? Mas isso no processo a gente vai Mas que nem político, pergunta uma coisa e responde outra. Completamente diferente, então responde o que quer. Mas aqui não, né, Chico? Política é assim. Somos contaminados. Bom, então assim, pessoal, 2 perguntas para vocês que podem ser respondido rapidinho. Primeiro, quem vai continuar no curso não deve dizer agora. Vai ficar com a seguinte responsabilidade. Todos têm o telefone do Jefferson. Coitado do Jefferson. Não, mas não. Ele não quer mais saber disso. Não dá? Não. É por e-mail, telefonar para ti, não? Não dá. Por e-mail? Todos têm o e-mail do Jefferson? Ou mensagem? E-mail. Não, é o seguinte, então. O que eu quero dizer é o Informação seguinte. individual, por exemplo, não dá. Não, o que eu quero dizer é o seguinte, chefe. Vamos ver se vocês entendem. Eu quero dizer assim, ó. Hoje, olha aqui, hoje se eu perguntar para vocês que vem, tu vai vir, tá? Mas eu gostaria que você refletisse um pouco mais e desse essa resposta durante a semana. Pernambuco? Sim. Eu quero muito participar, só não pode ser sextas-feiras. Tá. Então tu não vai participar. Mas tua esposa vai. Das pessoas que estavam presentes lá, foi escolhida a sexta-feira e não vieram. Sabe? Então, entende? Mas a A tua criança esposa vai. E hoje, Então, outra Pernambuco, só um coisinha. Agora a questão da sexta-feira já não é nem pelas pessoas que estavam, é pelas pessoas que estão, é pelo espaço que a gente conseguiu. Esse espaço aqui pode ser sexta-feira já. Determinante. Já pode chegar nesse horário, por exemplo, porque ele a metodologia toda se perde. Pessoal, essa primeira. Eu estou gravando isto e eu não vou garantir que, olha, vai para a internet. Está gravado. Vamos ver o que vai acontecer com isso. Sim. Mas, por exemplo, tudo que a gente falou aqui, tudo isso, talvez ele possa ter acesso. Os que tiveram um problema possam ter acesso. Deixa eu colocar uma coisa então. Atenção, só um minutinho. Mas eu acho importantíssimo. Claro que é importante. É importante, muito importante. Então, assim, gente, olha aqui, ó. Mas então vamos objetivar isso. Então, o Carlos, repara só. Primeiro, quem vai participar na sexta-feira deve fazer um contato com o Jefferson. Ninguém diga agora que vai ficar, tá ok? Por e-mail, por não sei o que e tal. Aí na quinta-feira o Jefferson vai dizer, olha, tem 6 pessoas. Ótimo. Bom, primeira coisa, então quem vai, façam isso, por favor. Por que eu estou fazendo isso? Para novamente deixar explícito que ninguém é obrigado. Agora, assumindo, deve assumir. Ponto. Certo? Bom, segundo lugar, os que assumirem nós vamos fechar o grupo com aqueles que assumirem, ou damos uma oportunidade ainda para sexta-feira entrar alguém no grupo. Eu acho que nós podemos. Pode falar já? Pode, já. Eu acho que ainda nessa segunda sexta-feira, ainda há possibilidade. Eu deixaria os colegas, os companheiros que não puderam estar aqui hoje, dar mais essa oportunidade. Eu acho que é viável. Até porque há possibilidade ali, tem material do que a gente trabalhou, a gente pode passar, se comprometer antes de começar o curso, a gente fazer uma recapitulação de 10 minutos, senão a gente vai ficar andando no círculo ali, né? Então, para ser bem objetivo. Minha opinião, não é a opinião do grupo. Certo. Alguém mais? Eu queria dar uma... eu acho que também, assim, ó, em função do Gilberto não poder participar nas sextas-feiras por uma questão acadêmica, eu acho que a gente teria que criar essa situação de ouvinte, né? Ouvinte, observador. Pode vir, né? No caso. Porque... Tá certo, não terá problema. Não, pode colocar o cineta. Bom, outra coisa é o seguinte que eu quero colocar para vocês. Ó, alguém mais coloca com relação ao que ela falou? Tem alguma objeção? Pode entrar mais alguém na próxima sexta-feira? Pode, Jefferson, o que tu acha? Bom, então tá, mas nós vamos fazer, então eu gostaria de dizer para vocês o seguinte: nós não podemos cometer o erro que o Carlos falou há pouco, nós não podemos estar indo e vindo. Na sexta-feira, chegando pessoas novas,
Eu gostaria, né, de que o grupo rapidamente passasse. Eu não quero falar sobre isso mais. Eu, particularmente, entende? Porque eu quero me negar a estar repetindo coisas. Porque a gente tem muita coisa para avançar, tem muitas coisas ainda para avançar. E nós estamos ansiosos disso aí. E para mim também vai ser muito bom, por quê? Porque eu vou assistir vocês comentando e passando para os outros aquilo que foi essa reunião nossa. Pode ser assim? Mas dentro do teto, né? Quantas aulas serão? Querido, repara só, é uma pergunta que eu não posso dar agora. Sabe por quê, Jefferson? Porque vai depender dos grupos, de como nós vamos caminhar, entende? Sim, mas até onde nós caminhamos? É a primeira vez, Jefferson. A pergunta é até onde nós caminharemos. Como é que é? Até onde nós caminharemos? Até onde nós caminharemos? Eu acho que até o infinito. O que nós queremos assim. Jefferson, é assim, repara só. Nós vamos fazer duas coisas. Esse é o curso. Não quantas horas? Não, onde é? 2 horas? Não. Quanta horas? Não tem. Assim, ó. Na vida, a formação não acaba nunca. Tá bom. Então, mas assim, todas têm prazo. Tá, Jefferson, tu esqueceste de uma coisa que eu falei há pouco e eu vou lembrar. Há mais de 50 anos eu venho tentando formar um grupo com esse. É a primeira vez. Então eu não sei. Tá. Eu preciso o quê? 5, um mês, 4, não sei. Não, eu vou só propor uma coisinha e a gente está estourando o tempo. Que a gente não confunda a parte da formação do movimento quilombista com o resto da estrutura do movimento quilombista. Isso. Então nós vamos precisar ter outras datas para discutir outras coisas para além da formação. Certo. Compreendido. Eu queria fazer, a próxima reunião do grupo. Isso, exatamente. Vocês chegaram num aspecto fundamental. Reparem, nós temos, desculpa, Bia, nós temos a formação do grupo e nós temos o grupo. São coisas diferentes. Isso. A formação é essa aqui. Isso. Então nós temos uma aula, vamos ter outra aula, tal. Na terceira aula, a proposta pode ser o que, com as experiências que nós temos, nós vamos propor uma realização do grupo, do movimento. Entendes? Então, movimento e cursos andam paralelos. Movimento e curso andam paralelos. O curso vai nos dando subsídios, vai nos agregando, e nós aqui, curso, não te lembra que eu usei a expressão de que nós somos o cérebro do movimento. Então, vai pintar, olha, já estamos em condições de fazer uma ação. Qual será? Por exemplo, Adejo, ele já trouxe isso aqui. Isso é uma ação dele. Essa é uma ação quilombista. Essa é uma ação quilombista. Ele realizou. Ele fez. Se ele falar, eu digo, faz. Essa é a ação quilombista. Agora, isso aqui é a ação dele. Nós vamos ter que pegar isso aqui no grupo e começar a discutir coisas. Por exemplo, eu sou completamente contra que se dê isso aqui para alguém. Isso tem um custo. Isso. Jefferson já está fazendo uma outra ação quilombista aí. Isso tem um custo, tá? Então, eu quero entregar para alguém e vou dizer, olha, eu sou quilombista, nós temos um jornal assim, um informativo nosso, tu tens R$1, tu tens R$1 para me dar, eu te passo o jornal. Entendeu? Eu faço duas ações. Primeiro, eu me coloco como quilombista, me exponho, e segundo, eu digo, olha, tem informações aí a respeito do nosso movimento, para a pessoa receber. Agora, eu estou propondo isso, o grupo não discutiu isso aí. Entendeu? Então nós temos que discutir. A proposta está feita, ele já está aqui, eu já comprei 2, né? Agora nós temos que coletivamente dizer, bom, vai ser feito assim, vai. Quando ficar determinado, é aquilo. O diferencial nosso é isso. Ao assumirmos, pá. Compreendido? Ficou certo? Só para a gente agilizar na próxima sexta, é possível que já fique determinado quem é que vai passar, se houverem colegas novos, companheiros novos, uma pessoa para dar esses dedos, para a gente não ficar todo mundo falando, só uma pessoa já vem preparada, já faz uns 5 minutos ali e deu. Ótimo. Eu acho que daí o objetivo é a gente não perde tempo de Posso fazer uma proposta? Quem sabe nós colocamos 3 colegas, esses 3 colegas, através de e-mails comigo, no seu chegue lá. O que tu acha? Mas aí, a sugestão. Eu sou totalmente contra. Eu acho que em qualquer aula que acontece, curso que tu vai, o professor não repete tudo que disse para os alunos lembram. E ainda mais a tendência que a pessoa vai atrás. Até uma forma de valorizar. A tendência que a gente tem de querer fazer debate, né? A pessoa falta aula, depois chega aqui e quer fazer debate.
Eu acho uma coisa... Retrospectivas aí. Olha a proposta. Pega o caderno do coleguinha. Mas eu acho assim. Eu acho assim, ó. Eu acho que uma retomada de uns 2 minutos ou 3 não custa, né? Não, mas aí o público não veio. A gente estipula as regras, né? Não é permitido debater. A ideia é só uma consideração para quem está iniciando Mas hoje. essa fala, cara, já tem problema. Como assim? Deixa eu falar uma coisa assim, ó. Decide. Falar uma coisa assim, A maioria tu falou da questão de o pessoal confirmar comigo. Eu acho que tu, pela tua experiência toda que tu tens, tu tem que ficar mais nessa pauta de formação, de preferência mais 2 pessoas junto, para ter um núcleo de formação, né? E pode ser as mulheres e tal. A Lesi tem uma boa experiência nisso que a gente nota. Por exemplo, a Carmen, que é pedagoga, enfim, entendeu? Parte de formação. Cuidar disso, cuidar das datas, cuidar desses calendários, porque a gente vai ter outra parte, por exemplo, o Beto está na comunicação. Isso. Pode ser ele, o Cal já está no jornalzinho, já é um cara que tá... Bom, tem 2. Poderia ter mais uma mulher para questão de gênero, para ter um equilíbrio nas ideias, né? E... Porque é isso, nós vamos ter que se dividir, sabe? E por exemplo, esse negócio de reforma vai votar dia 9 de abril, eu estou preocupado com a nossa posição, não tem nada ali, essa questão passou 9 de abril... Pernambuco, Jefferson, eu levantei isso no domingo, já que a gente está aqui ainda. Formação, esse grupo é importante, mas o mundo não vai parar até a gente ficar pronto. Eu já trouxe uma questão, Jefferson está trazendo outra. No dia eu falei, tem um curso na sexta-feira, vai ter que ter um outro dia para nos reunirmos para o mundo, entendeu? Não entenderam, acho que agora que ficou claro. Gente, não vamos decidir agora porque não dá. A rede na internet está para isso. Então, é por isso que eu falei, eu dou importância para a rede na internet. Eu também. Quem tem dificuldade, eu ajudo. Quem não gosta, eu vou tentar ajudar. Quem tem como, vá, porque não tem como. A gente não pode fazer reunião segunda, quarta e sexta. A gente vai se ver num grupo, no máximo, uma vez por semana. E o mundo não vai parar esperando a gente.